Muito bom dia a todos. 1º de junho, quinta-feira aí, 1º de junho de 2023, iniciando um novo mês. Por aqui no mercado local temos um novo contrato do dólar, vencimento agora July, letra N. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa aí pela minha voz. Estou um pouquinho gripado, mas não pude deixar de fazer o nosso panorama para que você inicie seu dia com um pouco mais de informação antes da sua tomada de decisão. Então vamos juntos aí falar sobre o mercado asiático, que fechou sem direção única, não teve consenso. O Xangai, por exemplo, encerrou o dia estável, 0,01 positivo. Já o CSI subiu 0,22% e o Hang Seng foi na contramão, recuando 0,14%. A bolsa japonesa, o Nikkei, subiu forte 0,84%, finalizando a sessão dessa quinta-feira. Já mostra que ela tentou novamente romper a máxima deixada aí na semana passada. O Kospi caiu 0,31%, o Topix subiu 0,88% e pela Austrália e na Oceania, a Austrália fechando com valorização de 0,27%. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado asiático e eu fiz um research aqui um pouquinho antes de gravar para vocês. Absolutamente nada que fosse um market maker para mudar a direção na Ásia, nada que sinalizasse aí uma postura diferente, por exemplo, do mercado chinês. Continua aí sem novas rodadas de estímulo para o gigante asiático aí, que acaba que vem derrubando o preço das commodities de forma sistemática. Vamos passar para o nosso gráfico do Nikkei para mostrar que o desenho é o mesmo. Você vê que os movimentos não são tão fortes assim, porém no caso do Nikkei, a bolsa japonesa, foi uma das poucas que subiu com um pouco mais de força na sessão de ontem, mas não conseguiu romper a máxima. Ele continua engargalado aqui. Vamos tentar aumentar um pouquinho. Olha aqui, ó, como é que já fica mais clara a situação do Nikkei. Aqui, ó, fechou quase que na máxima do dia e não conseguiu romper, tá? Esse topinho aqui. Então o mercado segue aguardando primeiro as autoridades chinesas virem a público e o PBOC anunciar mais um estímulo monetário ao mercado, ou após a divulgação amanhã do payroll, o mercado toma um direcional contrário. Então vamos ficar aí de olho nas autoridades chinesas e também no número do payroll que sai amanhã. Vamos lá, falar um pouquinho de Europa, já que para a Ásia a gente não teve nenhuma novidade, nenhuma notícia que fosse um determinante para o direcional da bolsa. Já no velho continente eu tenho notícias aqui, ó. Por exemplo, vamos começar com as cotações, depois a gente vai para a notícia. Vamos ver como é que está o mercado agora. Sobe firme a bolsa alemã nesse momento. A gente está com alta aí de 1%, 0,79 de valorização em Paris. Um pouco mais tímido, mas em alta de 0,62 Londres, que está aguardando aí a divulgação do PMI. A gente tem Milão, a bolsa italiana subindo 1,63 agora, mercado firme. E o IBEX 35, a bolsa espanhola, avançando 1,21 nesse momento. Já tivemos números pela zona do euro. Acabou de sair o PMI industrial, leitura para maio 47,1, esperado 46,9
A prévia era 47,8, o número veio melhor, acima do esperado, 47,1. PMI industrial no Reino Unido, 47,1, o esperado 46,9. Acabou de sair nesse exato momento. Ainda falando sobre os PMIs, na França, o PMI Manufacturing saiu a 45,7, um pouquinho abaixo do consenso, que era 46,1, o número anterior 46,1 iguais. Na Espanha, o PMI Manufacturing saiu a 48,4. Esse sim veio um pouco mais acima, porque o esperado era 47,8, o número anterior 49 pontos. O PMI Manufacturing italiano veio a 45,9, o consenso era 45,8, então saiu em linha com o esperado, o número anterior 46,8. E o gigante europeu, PMI Manufacturing alemão, 43,2, também veio melhor, 42,9 era o consenso, o número anterior 44,5 pontos. Já o PMI Manufacturing da zona do euro veio a 44,8. Também veio em linha com o consenso dos analistas de mercado. O pool esperava 44,6, iguais no número anterior, 44,6. De Guindos, um dos diretores do Banco Central Europeu, ele disse essa manhã que aumentos de 25 bases nas taxas são o novo normal. Guindos, do Banco Central Europeu, abre aspas, aumentos de 25 bases na taxa são a nova norma, fecha aspas. Então tá dado aí, apesar da presidente do Banco Central, Christine Lagarde, vem um processo de convencimento aí sobre como vai a inflação na zona do euro e a postura do Banco Central Europeu desde o início dos hikes. Eles têm uma certa dificuldade aí de dizer que eles continuam atrás da curva. O Banco Central Europeu segue atrás da curva, porém, de forma tímida, eles vão aumentando aí de 25 em 25 bases. A normalização da política monetária pelo Banco do Japão, o BOJ, pode testar a resiliência dos mercados de títulos globais. Quem alertou foi o Banco Central Europeu, na sessão de ontem, uma mensagem extraordinariamente forte sobre as perspectivas de política monetária em outra jurisdição, em outra praça. Então, o Banco Central Europeu teme que a normalização da política monetária lá do outro lado do mundo, pelo BOJ, pode acabar impactando na resiliência do mercado de título global. Essa é a preocupação hoje do Banco Central Europeu. Porém, o presidente do BOJ já disse que não vê no curto e médio prazo a mudança aí de rumo pelo afrouxamento da política monetária japonesa. O presidente do Banco Central japonês, o Kazuo Ueda, já disse que o Banco Central é inabalável em sua postura de manter a política monetária super flexível, mesmo enquanto seus pares globais combatem a inflação com alta dos juros. Então, o japonês não quer elevar sua taxa e o Banco Central Europeu teme que, se esse movimento uma hora ou outra ocorrer, os títulos globais podem reagir negativamente. Vamos dar uma olhadinha agora no gráfico do DAX. Olha como a bolsa alemã, ela chegou a romper o canal de alta, porém, na mesma batida, ela já voltou, pulou para dentro do canal novamente, hoje com o mercado mais forte e a Alemanha subindo aí mais de 1% nessa sessão de quinta-feira. Então segue bastante resistente aí nessa tendência de alta de curto e médio prazo a bolsa alemã.
Vamos aguardar. Aí você pode perguntar, mas Rodrigo, você vem mantendo esses gráficos aí desde segunda-feira? E eu explico. Como amanhã nós teremos a divulgação do payroll, eu queria mostrar como o mercado ele pode mudar, ele pode continuar a tendência ganhando força. Se é, por exemplo, aqui o caso da Bolsa Alemã, ela está dentro de um canal de alta, ela pode ou continuar o movimento com mais força, e aí é fácil de identificar, ou ele pode mudar a direção da sua tendência e de repente perder esse canal de baixa e ir buscar lá os 61% do FIBO. Então, por isso que eu não venho mexendo nesses gráficos. Eu quero que de forma sistemática fique gravado aqui para vocês como iniciou a semana e como ela vai terminar após o payroll. No relatório semanal que eu vou enviar para vocês aí para o final de semana, eu vou fazer esse destaque de como o mercado vinha vindo e como ele se comportou após a divulgação do payroll, um dos principais dados aí do mercado financeiro. Então, segue bastante resiliente aí a Bolsa Alemã dentro do canal de alta. Já o mercado em Londres, você vê que ele perdeu aí esse canalzinho de curto prazo. Ele vem aí, apesar da bolsa estar subindo hoje, ontem teve uma quedinha, ele perdeu aqui, então a tendência é que ele ou lateralize até o final da sessão europeia, ou ele volte para esse patamar aqui de resistência. No meu ponto de vista, na minha experiência, ele vai fechar em alta, lógico, caso não aconteça nenhum Armagedon, daqui até o final da sessão europeia, ele vai lateralizar, fechar a sessão em alta, mas de forma bastante lateral no finalzinho, perdendo liquidez, aguardando a divulgação do payroll, mas o mercado europeu está um pouquinho mais vendedor, ou pelo menos ele perdeu o ímpeto da compra. Muito bem, vamos falar agora do pré-mercado nos Estados Unidos. Hoje nós temos divulgação de dados importantes por lá também, mas a gente já tem o S&P futuro operando com leve alta de 0,1. O Dow Jones FTSE, sem mostrar a que veio, recua 0,03. A Nasdaq também inicia a sessão dessa quinta-feira, iniciando um novo mês de forma um pouco mais tímido, recuando 0,06, com o Russell 2000 subindo 0,22. O índice de volatilidade VIX, nesse momento, recua 3,79, 17,26, o pagão na cota do VIX. Já podemos dar uma olhadinha no VIX? Vamos dar uma olhadinha no VIX, ver se ele se mantém... Vamos ver se ele se mantém bem próximo aí das mínimas. Não poderia ser diferente. Está aqui o VIX hoje caindo mais de 3 pursa, quase 4 nesse momento. Vamos colocar o gráfico de 1 hora aqui para a gente ver esse recuo do VIX. Aqui, ó, ele vem buscar esse suporte. Ele não consegue força para romper essa resistência de curtíssimo prazo e, a princípio, se a bolsa hoje performar como performou ontem, a bolsa americana, ele vem buscar esse suporte. O que nós temos que olhar são os números que saem hoje no mercado americano, porque hoje a gente tem a ADP, e a ADP, muita gente não sabe, mas ela é conhecida como uma prévia, né? um direcional do payroll. Então eu recomendo a todos aí prestarem muita atenção nos números da ADP, porque ela basicamente é um indicador do payroll que sai amanhã. Vamos lá. Hoje é um pouquinho mais difícil, esse barulhinho que vocês estão escutando é porque eu estou fechando meu microfone. Mas não vamos deixar a bola cair não. Vamos lá, vamos juntos. Vamos falar um pouquinho sobre moeda, porque ontem, no meio do pregão,
O euro, eu já coloco o euro aqui para vocês. O euro, ele atingiu o seu nível mais baixo ontem, no pregão de ontem, no meio da tarde. O euro atingiu o nível mais baixo desde março de 2020. Desde março de 2020. Esse aqui é o gráfico de 1 hora, tá? A gente pode fazer essa extensão aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui. E observem aqui que quando ele renovou a mínima de 2020, entrou volume, pessoal. Olha aqui, ó. Entrou volume, entrou vendedor, teve boleta, teve intenção e o fluxo entrou forte aqui com um grande volume aqui próximo na mínima. E para o pullback, os volumes não foram tão grandes assim. Tá? Ele voltou para o patamar, lateralizou, ele está quicando aqui em cima desse canalzinho de baixa. Hoje saíram aí números, né, do Manufacturing PMI na zona do euro. Majoritariamente ele veio melhor para os países, pelo menos para os principais países que compõem o bloco. Então houve uma melhora recente aqui do euro. Porém, quero destacar que ontem ele atingiu o nível mais baixo desde março de 2020 com volume. Legal? Esse aqui é o panorama no gráfico de 1 hora. Antes da gente encerrar com o euro, vamos botar aqui no gráfico diário, que é para a gente ver em que momento da vida do euro ele se encontra. Não é bonito não. Não é bonito não. Ele pode romper esse patamarzinho aqui, ó. Vamos lá, vamos desenhar. Essa linha não vai ficar aqui. O mais importante é esse cara aqui, tá? E aí o próximo seria essa congestãozinha aqui, ó. E aí ganha pressão vendedora para continuar esse movimento de queda. Vamos ver se ele faz o pullback, vai buscar lá os 61%. Na minha visão, é que precisa vir um número muito surpreendente no payroll para que haja uma mudança de rota, de tendência para a moeda. Legal? Vamos passar aqui para o DXY, que nesse momento, vamos dar uma olhadinha no DXY. O DXY está lateral, avançando 0,06 aos 104,30. É um mercado, é um ativo que encontra sua resiliência aí no mercado mais comprador. É lógico, muito desse ativo aqui é basicamente fundamento, ok? Primeiro vem o fundamento para depois a gente conciliar com a análise técnica. Você vê que essa semana ele está firme na compra, mas não andou. O que eu quero dizer com isso? É um mercado mais forte, mais comprador, porém ele se mantém comprador, mas sem renovação de máxima ou ajuste na tendência para ganhar força. Ele se mantém nesse patamar, ele não perde, ele não ganha nem para cima e não perde para baixo. Então é importante a gente estar sempre observando o DXY, porque automaticamente ele vai respingar nos seus pares. Vamos, se a gente colocar uma cesta de 22 moedas aí, a gente vai ver a importância do DXY. Então é um mercado resiliente, mais comprador, não renova a máxima, mas também ele não faz um pullbackzinho aí para baixo, ok? Mercado firme. Bom, falamos de moedas, então a gente pode ir agora fechando, falando das nossas commodities. Deixa eu me preparar aqui. Vamos lá. Ok. O WTI Crude negociado na NYMEX nesse momento apresenta certa estabilidade, um leve recuo de 0,12, 68,
68 bola o WTI, 68 bola. O barril do Brent avança agora 0,2372 com 74, alta de 0,2372 com 74, pagão do Brent. O gás natural também sobe igual, 0,23, 2 com 27. Sai negócio na gasolina 2,43, é uma queda de 0,44 agora, com óleo de calefação caindo na margem 0,12, 2 com 24. O gás natural na Europa hoje tem queda firme quase de 9%. Então vamos observar o movimento do gás natural. Já eu mostro para ele como ele está em Nova York. Mas antes vamos ao gráfico, porque ao ver o gráfico, ao mostrar o gráfico para vocês, eu vou falar sobre as notícias que implicam o petróleo. Bom, ontem saiu uma notícia surpreendente, uma notícia minimamente surpreendente, para falar assim, que membros da OPEP, lembrando, hoje é dia 1º, no dia 4 terá reunião da OPEP, ok? Membros da OPEP proibiram a Reuters, a Bloomberg e a Dow Jones, de acompanharem a reunião que acontecerá em Viena. Apenas o Financial Times recebeu o convite para acompanhar essa reunião. Vou repetir, a OPEP, os membros da OPEP, proibiram a Reuters, a Bloomberg e a Dow Jones de acompanharem a reunião da OPEP, que acontecerá no dia 4 em Viena, e apenas o Financial Times recebeu o convite. O Wall Street Journal também não. Então Reuters, Bloomberg, Dow Jones e Wall Street Journal foram proibidos de acompanhar a reunião da OPEP, apenas o Financial Times. Então receberemos notícias aí via Financial Times. A OPEP, a produção de petróleo, segundo a OPEP, pessoas ligadas ao assunto, a produção de petróleo pode cair 460 mil barris por dia em abril para 28 milhões de barris diários, após a Arábia Saudita e outros países prometerem cortes voluntários. Tá? A pesquisa da Reuters mostra que a OPEP, que a produção de óleo pode cair em torno de 460 mil barris em abril para 28 milhões de barris por dia, após a Arábia Saudita e outros membros prometerem cortes voluntários na produção. Os membros da OPEP com cota, se esses membros cumprirem 37% de todos os cortes prometidos no mês de maio, 137% de todos os cortes que foram prometidos em maio versus 194% que foram feitos em abril, podemos então aí ter uma surpresa para baixo. Os membros com cotas da OPEP, eles ficaram abaixo do objetivo de produção implícita em 850 mil barris por dia em maio. A diferença é que o shortfall em abril estava em 1.200.000 barris, segundo pesquisa também da Reuters. O Barclays, o banco inglês Barclays, reduziu a previsão do barril do Brent para 2023. O terminal 23 ficou para $87 o barril. Isso aí é uma queda de $5 por barril, tá? O Barclays reduzindo a previsão do Brent para 2023 em $5. O preço terminal ao final de 23 para o Barclays é de $87 o barril. E para terminal, a faixa terminal 2024, uma queda aí de $8. Eles tiraram $8 do preço e passou para terminal 24 em $89 o barril. Então o Barclays, revendo seu target final para 23, como tirou $5 do preço, eles acham que o barril vai fechar
o 2023 a 87 dólares e para 2024 que fechará a 89 dólares. O minério de ferro iniciou a sessão dessa quinta-feira com alta aí superior a 4%. Bom, voltando a falar aqui rapidamente do petróleo, o petróleo que veio de forte queda, observem que no aguardo da reunião da OPEP, o petróleo andou e não saiu do lugar. Subiu 4%, caiu 2%, sobe 3%, recua 1%, avança 5%, cai 4% e no fundo ele está no mesmo lugar. A diferença é que é uma commodity, uma das mais voláteis que a gente tem no mercado, é um mercado mais líquido que tem no mundo e um dos mais voláteis. Então a gente tem aí o petróleo basicamente no mesmo lugar, aguardando pela reunião da OPEP, que ocorre agora dia 4 de junho. Tá aqui, mudei o gráfico aqui para o WTI. Então, a mesma coisa, tá, pessoal? Importante suporte aqui, mas ele não perde, ele não vai nem para baixo nem para cima, mesmo com toda a volatilidade. Porém, dia 4 aí saberemos para onde o petróleo pode ir, um pouco mais de tendência. O gás natural bastante pressionado, segue bastante pressionado também pela cotação do mercado europeu. Você vê que ele flerta aí com as mínimas e não entra comprador. O pessoal continua aí, hedge fund, por exemplo, continua segurando o preço do gás na unha. Legal? O ouro, vamos passar aqui para as metálicas. O ouro cai 0,37, 1.955 dólares a onça Troia. A prata tem um recuo um pouco maior de 0,64, 23,32 a onça. O cobre avança 1,85, 3,69 o pagão. E eu quero chamar, vamos dar uma olhadinha aqui no CRB, quanto que ele fechou ontem. O CRB fechou com queda de 0,63%. Muitas dessas commodities, o petróleo, lógico, ele aguarda a reunião da OPEP, mas muito dessas commodities, e principalmente, além das energéticas, as metálicas, ouro, prata, cobre, ferro, aço, minério, ele basicamente depende muito aí de demanda, e principalmente da demanda chinesa. Então, sem estímulo no mercado chinês, as commodities continuarão pressionadas. Mostro aqui para vocês o gráfico do ouro. O ouro segue dentro do canal de alta, ele também não perde esse canal, mas as cotações estão mais pressionadas, ok? Muito provavelmente aí esperando pelo payroll. A madeira que ganhou um pouco mais de força compradora, estabilizou numa altinha de curto prazo. Ele precisa de um movimento melhor aí. Vamos ver como é que fica aí os dados de home builders, por exemplo. Se esses dados de home builders melhorar, pode ser que a madeira reaja aí com um fluxo um pouquinho mais comprador. Bom, acho que é isso. Mais uma vez eu peço desculpa aí pela voz. Amanhã eu espero estar um pouco melhor. A gente fecha a semana amanhã, a primeira semana de junho. E hoje o bizu é acompanhar a ADP, que, como eu disse para vocês, é basicamente a prévia do payroll. Bem, é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela companhia de todos. Desejo aqui uma excelente jornada, boa sessão e bons negócios. Até amanhã.